O município aqui de Santa Catarina busca o título de primeira colônia italiana do Brasil. Os primeiros imigrantes chegaram lá pelo ano de 1836 e enfrentaram muitas dificuldades, como a extrema pobreza, o embate com os indígenas e também verdadeiras jornadas pela fé. Esta é a série Nossa História de hoje. Faziam nem 14 anos que Dom Pedro I tinha proclamado o grito da independência quando os primeiros italianos aportaram em Santa Catarina. Ao invés dos navios a vapor, realidade das remessas que viriam décadas depois, no grande movimento imigratório, estes estavam em embarcações à vela, que poderiam ficar semanas paradas no mar. Em março de 1836, 192 italianos chegaram no porto de Desterro, atual Florianópolis. E destes 132 fundaram a colônia Nova Itália. Ainda nem tínhamos consolidado a velha Itália no velho continente e aqui em terras brasileiras, na América do Sul, nós construímos uma Nova Itália. Estamos em São João Batista, que tem cerca de 40 mil habitantes e é conhecida como a capital catarinense dos calçados. Mas tem um outro fato ainda bastante desconhecido que torna este lugar especial e precisamos seguir o rio acima para contar. Foi nestas margens, no então Alto Rio Tijucas Grande, que se instalou a primeira colônia de italianos no Brasil. Provieram de onde? Do Piemonte, Gênova, Ligúria. É uma das razões da vinda deles. Era a realidade já do minifúndio, a pequena propriedade que eles possuíam, na sua grande maioria eram agricultores, já não era o suficiente para as grandes famílias, os muitos filhos. Por muitos anos a história ficou perdida ou até esquecida, mas foi de um agricultor a iniciativa de fazer o resgate das memórias. Seu Saulo é um dos descendentes desses primeiros imigrantes e repetia as histórias que ouvia da avó sobre o tataravô. A gente escutava das pessoas mais velhas falar da Itália, que saiu do reino da Sardenha e tal, aquilo tudo. E essas pessoas vieram para cá e aqui ficaram como sumidas, entendeu? Mas eu ainda me lembro disso aqui, estrada de carro de boi que não passava um caminhão, aqui. Isso foi aberto lá para o ano de 1958, agora vê como era no passado, que em 1958, 57, por aí, foi aberta essa estrada aqui. E só tinha acesso aqui na canoa, para passar para o outro lado do rio. Para vocês terem uma noção, que se contar isso, dazia até aquela piada, que 1 quilômetro daqui para cima, 2 quilômetros daqui para cima, aquelas pessoas cortavam cana, amarravam em feixe, traziam um carro de boi, se vocês se lembram disso, botavam na cabeça da ponte, de noite fazia o serão para passar aquilo tudo em molho nas costas, para o outro lado do rio, para o caminhão vir buscar. Agora você vê só que sacrifício que não era. Isso já em 1950. Um dos principais documentos encontrados que reforçam a tese é a lista de desembarque do navio Correio de 1836, que descreve os integrantes do navio. Também estão somados aos registros a obra Primeira Página da Colonização Italiana em Santa Catarina, de Lucas Alexandre Boatê, A Colonização Italiana em Santa Catarina, de Walter Fernando Piazza, e os documentos da Sociedade Particular de Colonização, formada por Amber Schutel e Carlos de Maria. Neste processo de comprovação, o cemitério é um grande aliado. Este daqui é um dos túmulos antigos de João José Zunino, nascido em 1833 e que faleceu em 1919. Ele teria vindo para o Brasil com 3 anos de idade. A Capela São José, que tem quase 100 anos, substituiu uma de madeira, que teria sido construída por volta de 1850. Na localidade, são poucas as construções que ajudam a contar esta história, e o motivo seria justamente a dificuldade dos primeiros tempos. O que eles tinham para ver? Mata, água. E fazer o seu barraquinho para se meter dentro. A gente sabe que contado para que as pessoas com o desespero foi muito grande.
E eles tinham um prazo de 10 anos para pagar essas terras e não tinham condição de pagar, porque eles também não faturavam, não tinham para onde vender, não adiantava produzir porque não tinha onde botar. Então eles ficaram aí fazendo o quê? Comendo peixe do rio, bichinho do mato, passarinhos, ficou assim, e ficaram bem uns 60 anos nisso aí. Foi de fato, não é uma colônia que prosperou, vivia do plantio da cana-de-açúcar, da mandioca e de tantas outras coisas, mas umas questões importantes a que se colocar. Assim que chegaram, a construção da igreja dedicada a São José, o cemitério e também projetada a escola. Eles foram atingidos severamente já nos anos iniciais por grandes enchentes e também pelo ataque dos nativos, né? Mortos a flechadas, vários homens, várias pessoas ficaram para sempre sem poder caminhar, foram aleijados, enfim. É que muitos procuraram outras terras, né? Hoje ainda, a maioria dos habitantes lá são descendentes diretos desses precursores, desses pioneiros. Mas hoje, se você for ver Zunino, Cavilha, Ângelo, Sardo e tantos outros pelo Brasil afora e mundo afora, você os encontra. Não há dados oficiais, mas entre ataques de índios, enchentes e suicídios provocados por depressão, se acredita que menos da metade dos que chegaram sobrou. Com a saída para povoar também outras regiões, os imigrantes se espalharam. E assim, a partir de 1880, começaram a chegar novas levas de imigrantes, que formaram a etnia do município e da região. Buonasera a tutti, é um prazer da visita de Waltre, relembrar a história de Italiani. Seu Nilo já é descendente dos novos imigrantes e mostra a casa onde morou em uma família de 13 filhos. Foi já desta geração a construção das agroindústrias movidas à água, que trouxeram progresso à região, como até hoje a gente pode ver na vizinhança. E antigamente meu avô, ele montou na verdade um engenho de farinha, moía fubá, né? E depois o meu avô ainda montou um alambique, fazia um melado e açúcar, açúcar grosso, né? Destes novos imigrantes, destaque também para a primeira coletoria, onde morava o cobrador de impostos. Depois foi escola, comércio, residência de novo, até ficar sem uso. Daquelas em que o efeito do tempo é implacável. Essa casa, na minha dela, deve estar com uns 140, 150 anos. Porque tu vê, a mãe morreu com 103, já faz 18 anos. A mãe já não conheceu ela nova. Das antiguidades desta terra, mais uma que deve ir para as rotas de turismo é uma picada, hoje já mais aberta para que carros também possam passar. É por aqui que os primeiros moradores da colônia de Nova Itália iam para rezar em Nova Trento, hoje um dos destinos religiosos mais procurados do estado. Então tudo na picareta. Eu sei que o meu pai era pequeno, tinha 5, 6 anos, ele contava, ele levava água, pegava a água da grota, para levar para os trabalhadores que estavam trabalhando, né? Então, aí vinha de Major, de Angelina, o pessoal trazia queijo, trazia porco, passava até em manadas de porco, de gado, para vender onde? Em Nova Trento, em Brusque, até Brusque, se deslocando por aqui. Há alguns anos, os moradores formaram uma associação para resgatar todo este legado deixado pelos imigrantes. Em 2019, veio uma notícia que não agradou muito. Uma lei foi sancionada e tornou Santa Teresa no Espírito Santo pioneira da imigração italiana no Brasil. Segundo o historiador, um equívoco dos grandes. 17 de fevereiro de 1874 é bastante após de março de 1836, né? Seria justo que isso foi feito na mesa da Câmara, esses nossos deputados que estão lá na Brasília se reunir, estudar esse assunto, levar o conhecimento da Câmara e dizer que foi um equívoco, né? Que foi feito, que não tem conhecimento, e agora eles têm conhecimento que a primeira comunidade italiana do Brasil é aqui, que eu acho que é uma série que você tem que fazer, porque tenho certeza em lhe dizer que o Espírito Santo também não vai querer um título que não é dele. Para a associação, reconhecer esse marco histórico é uma forma de justiça à colônia de Nova Itália. Eu acho que futuramente pode ter que eu não veja, mas vai ser uma cidade, vai ser um lugar turístico. Esses italianos, essas famílias, hoje estão presentes em praticamente toda a geografia brasileira e grande parte do mundo. Não só esses precursores,
mas as levas que a ele se sucederam, tendo presente que o respeito pelo passado e a responsabilidade pelo futuro, em vistas inclusive da celebração do bicentenário da imigração italiana para o Brasil, lá em março do ano da Graça ao Senhor de 2036.